Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar, uma breve meditação no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Livro este que foi escrito pelo Dr. Lucas. E o versículo 1, ele começa assim: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Até porque, se lermos o capítulo 1, eles estavam aguardando este dia, ficar em Jerusalém, até que do alto, Jesus já tinha falado isso para eles, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E agora eles estavam ali no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa ali do povo judeu, e esta festa ela era realizada no 50º dia após a Páscoa. Depois da Páscoa, a Páscoa ela era na sexta-feira, e no sábado tinha o Shabat. No domingo, depois do Shabat, logo depois da Páscoa, era comemorado o dia ou a festa das primícias. E a ordem era a seguinte, que um dia após o Shabat começava-se a contagem. Então eles contariam 7 semanas, que daria 49 dias mais um. Então, se você, a partir do Shabat, um dia seguinte começa a contagem. Então começa a contagem no domingo. A partir do domingo conta-se 7 semanas, 49 dias e acrescenta mais um. Daria 50 dias, e este dia cairia justamente num domingo. E ali seria comemorado o dia de Pentecostes. Inclusive, lá em Levítico, no capítulo 23 de Levítico, diz o seguinte, a partir do versículo 15, fala das ofertas movidas, Pentecostes. Diz assim: a partir do dia seguinte ao sábado, então seria o primeiro dia da semana, que nós hoje temos o domingo, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida. Contem 7 semanas completa, contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado, e então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Então, tinha a sexta-feira, como já disse, a Páscoa, depois o sábado tinha o Shabat, e no dia seguinte realizava-se a festa das primícias, onde um feixe dos cereais era primícia, porque os primeiros frutos da terra, eles traziam os primeiros frutos da terra atados em um feixe, e ele era movido na presença do Senhor. E contava-se 50 dias ou 7 sábados, e um dia após os 7 sábados contados seria o Pentecostes. Vamos ver o que diz aqui Levítico a respeito do Pentecostes. Ele falou primeiro sobre a oferta movida ou a oferta das primícias. Onde quer que morarem, tragam
de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Então aqui ele está falando agora do dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era trazido 2 pães, e esses pães eram feitos com fermento. Lembre-se que o pão ali da Páscoa, ele era um pão sem fermento. Agora, o pão oferecido ali no dia de Pentecostes seria um pão com fermento. E inclusive pediram que trazessem 2 pães. E o que eu acho interessante nisto aqui é que tudo isto estava apontando para Cristo, para a igreja. Os 2 pães, eles apontavam para o povo judeu e para o povo gentil. O povo judeu receberia o Espírito Santo e começaria a igreja com fermento. Por quê? Porque a igreja, ela ainda é composta por pessoas pecadoras, pessoas que estão em processo de santidade, pessoas que ainda estão pecando, mas que esta igreja, que é composta de pessoas pecadoras, ela somente vai ser pura, imaculada, perfeita, somente no dia em que Jesus a buscá-la. Por isso que ele fala aqui de pão com fermento. E 2 pães, porque apontavam para os judeus que receberam o batismo com o Espírito Santo, aqui no dia de Pentecostes. E logo depois, na casa de Cornélio, os gentios agora também receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, os 2 pães apontavam para isto. Outra coisa que chama a atenção é que no versículo 2 diz assim: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Nós não sabemos se eles estavam orando, se eles estavam cantando, não sabemos. A Bíblia, ela se cala. Eles estavam reunidos num só lugar. E de repente veio um som. Não veio um vento, como já vi algumas pessoas dizerem que veio um vento forte. Não, não veio vento. A Bíblia diz que de repente veio um som. Um som. Veio do céu um som. Como o som que veio do céu, ele era parecido como de um vento forte e impetuoso, que encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. Outra coisa, eles viram o que parecia línguas de fogo. Então eles viram línguas parecidas com fogo. Nós não sabemos o que é isso, é um mistério de Deus, porque quem viu essa manifestação, ele comparou essa manifestação sobrenatural que estava pousando ali sobre a cabeça daqueles discípulos de Jesus. Ele comparou aquilo que ele estava vendo como que línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. O versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Me chama a atenção que tudo numa sequência, até porque a Páscoa, vinha a Páscoa, primícias e o Pentecoste, tudo numa ordem. Outra coisa que também me chama a atenção é que lá em Babel,
Deus confundiu a língua dos homens. Por causa do orgulho do homem, da exaltação do homem, eles queriam fazer uma torre tão alta que tocasse os céus. E Deus confundiu a língua dos homens. E os homens se separaram, indo cada um para uma região. Aqui no dia de Pentecostes, através do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Aqui, através do Espírito Santo, estava acontecendo a união da igreja, através da pessoa bendita de Jesus. O versículo 5 diz que havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo, ouvindo o som. Então o som era muito alto, porque as pessoas que estavam de fora daquele lugar, né, que eles estavam assentados, eles ouviram o barulho, ouviram o som. Ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. A festa de Pentecostes era uma festa destinada aos judeus, e ali estavam judeus vindo de muitas regiões do Império Romano. Tinham também prosélitos, que eram gentios convertidos ao judaísmo. Eles estavam em Jerusalém para comemorar esta festa tão importante, depois da Páscoa e das primícias. E se contarmos, dá aproximadamente 15 nações, ou tinham judeus de 15 regiões diferentes. E ele começa aqui: atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da onde? Da região ali da Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque, o Irã e outros países ali da Mesopotâmia, até mesmo parte da Jordânia. Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia. Então eu estava falando aqui da região da Judéia, mais ao norte da Judéia, aquelas partes ali da Ásia Menor, também estavam ali. Então ele falou Mesopotâmia, Ásia. Depois ele fala Frígia e Panfilha e Egito e das partes da Líbia. Então ele falou daquela região norte ali da África. Então parte dos habitantes ali do norte da África também estavam ali no dia de Pentecostes. Depois ele cita aqui partes da Líbia próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Ele fala então dos irmãos ou dos judeus que habitavam ali na região de Creta, na região da Grécia, e também aqueles que habitavam ali por lá da região da Península Árabe. Então tinham muitas pessoas que estavam ali em Jerusalém naquele dia. E ele prossegue: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Tudo bem que esses judeus, eles também sabiam falar o aramaico, o grego, mas eles também, no dia a dia, lá em seus países, em que eles agora estavam habitando, provavelmente seriam os judeus dispersos aí do período do cativeiro babilônico e outros períodos de perseguição pelas quais os judeus passaram. Então os judeus foram dispersos ao longo das datas. Então eles sabiam falar o aramaico. Agora, com a expansão do Império Grego, que era o império anterior ao Império Romano, a língua grega ela tinha espalhado por todo o Império Grego. Agora, sob o domínio de Roma, eles ainda continuavam falando o grego koiné, o grego popular. E também eles falavam, com certeza, na língua de origem deles, do lugar que eles estavam morando. Então eles falavam que nós os ouvimos
declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? O que é isso que está acontecendo em Jerusalém? Nós nunca ouvimos tal coisa. Alguns, todavia, sempre tem aqueles que ficam maravilhados, ficam perplexos. Isso é um milagre de Deus. Isso só pode ser a mão do Senhor que está agindo neste acontecimento. Mas tem outros que preferem zombar, preferem criticar algum tipo de manifestação que eles não conseguem explicar, e até porque não querem descer do seu orgulho, da sua prepotência e aceitar que realmente é Deus que está agindo naquele ato miraculoso. Diz aqui o 13: todavia alguns zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Ou seja, eles estão bêbados. E Pedro, naquele momento, ele tomando a palavra, ele diz, no versículo 14: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Eram apenas 9 horas da manhã. Eles não poderiam estar bêbados. Ao contrário daquilo que vocês estão dizendo. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Vocês são judeus e não conhecem as Escrituras? Lembrem-se o que Joel disse. Isto hoje é justamente aquilo que foi dito pelo profeta Joel. E ele cita a Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os seus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Pedro aqui, olha, isso é o início daquilo que foi predito pelo profeta Joel. Que nos últimos dias, então, a inauguração da igreja, o início da igreja, começou a contagem dos últimos dias da humanidade aqui na Terra. E vocês podem ver que ele começa desde os primeiros dias dos últimos dias da humanidade na Terra. Ele diz que nos últimos dias Deus derramará o que? Do seu Espírito sobre todos os povos. E ele derramou, começou ali no dia de Pentecostes, e o Espírito Santo ele continua sendo derramado até o dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja. E aí sim vai cumprir-se também aquilo que foi dito pelo profeta Joel, que haverá sinais, maravilhas no céu, na terra, fogo, fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor Jesus. Fique com Deus. Na próxima oportunidade, nós estaremos dando continuidade à meditação no livro dos Atos dos Apóstolos. Amém.